Elaine tinha 29 anos quando tudo aconteceu. Morava em um bairro simples de Belo Horizonte, em um apartamento pequeno, sempre cercada por barulhos de vizinhos e o cheiro de pão fresco que vinha da padaria da esquina. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa de médio porte, um emprego que não lhe trazia paixão, mas garantia o sustento. Por fora, parecia uma vida comum, daquelas que ninguém presta muita atenção. Mas por dentro, ela carregava uma sensação de sufoco, como se estivesse presa em um quarto sem janelas. Nos últimos meses, Elaine já acordava cansada, sentindo um peso invisível nos ombros, como se o simples fato de existir drenasse suas forças. Era uma fase em que qualquer detalhe, desde a luz fraca da cozinha até o silêncio incômodo do ônibus, parecia cutucar uma ferida aberta. Naquela época, a rotina dela era quase automática. Acordava cedo, pegava o mesmo ônibus lotado, sentava sempre perto de uma janela embaçada pelo vapor do ar-condicionado quebrado. O rádio do motorista tocava músicas antigas e às vezes ela se pegava olhando para os prédios como quem observa uma cidade que não lhe pertence. Elaine parecia viver em modo piloto automático. Tinha amigos, mas se afastava cada vez mais. Tinha família, mas respondia com monossílabos. O que ninguém sabia é que ela guardava um segredo incômodo. Todos os dias, antes de sair de casa, pensava em desistir. Não era algo teatral, era silencioso, frio, quase banal. Um pensamento que surgia como uma sombra e a acompanhava até o fim do expediente. O ponto de virada começou em uma terça-feira chuvosa. O céu estava carregado e o vento batia contra as janelas do escritório, fazendo um barulho constante que parecia imitar o turbilhão que ela sentia por dentro. Na hora do almoço, Elaine desceu até a praça em frente à empresa, um lugar onde geralmente as pessoas se apressavam para fumar ou comer um salgado barato. Ela se sentou sozinha em um banco molhado, sentindo a umidade atravessar a roupa, mas não se importou. Foi ali que teve um momento de clareza brutal. Percebeu que, se não mudasse algo, sua vida se perderia em uma rotina sem cor, até que um dia simplesmente deixasse de sentir. Essa percepção não veio como um choque repentino, mas como uma gota acumulando até transbordar. Pela primeira vez em meses, chorou em público sem tentar esconder. No meio das lágrimas, uma cena banal mudou tudo. Um garoto de uns 8 anos corria pela praça, com o uniforme da escola todo sujo de barro, rindo alto, como se fosse dono do mundo. Ele tropeçou, caiu feio no chão e ralou o joelho. Por um instante todos olharam, esperando o choro. Mas, para surpresa de Elaine, o menino levantou rindo ainda mais alto, mostrando o joelho machucado como se fosse uma medalha. A mãe, cansada, correu até ele e disse: "Se doeu, é porque valeu." Essa frase ecoou na mente dela como um trovão. Pela primeira vez, percebeu que talvez a dor que carregava também pudesse ter algum sentido, que talvez pudesse transformar aquele peso em força para levantar, como o menino fez diante da queda. No mesmo dia, ao voltar para o trabalho, Elaine olhou para a mesa desorganizada de papéis e decidiu que precisava começar de algum ponto, por menor que fosse. Não tinha dinheiro para terapia naquele momento, nem energia para grandes mudanças, mas podia ao menos organizar sua mesa, colocar os documentos em ordem, sentir que tinha controle sobre algo. Foi quase ridículo gastar 40 minutos só separando papéis e colocando canetas em potes. Porém, quando terminou, sentiu um alívio que não lembrava havia meses. Era como se aquele pequeno gesto tivesse aberto uma fresta de ar em um quarto abafado. Ela saiu do escritório naquele dia com a sensação de que talvez houvesse saída. Não um atalho, mas um caminho lento, pedra por pedra. Na semana seguinte, decidiu que caminharia até em casa, em vez de pegar o ônibus.
O percurso levava mais de 40 minutos e o céu da cidade ainda estava nublado, mas ela foi mesmo assim. No caminho, percebeu coisas que não notava há anos. O cheiro de pipoca vindo de um carrinho, o som de um saxofone mal tocado por um senhor na calçada, o cachorro vira-lata que sempre dormia na frente da farmácia. Pequenos detalhes que, de algum modo, lhe devolveram a sensação de estar viva. Não resolveu seus problemas de uma vez, mas foi a primeira fagulha. Caminhar passou a ser um ritual quase sagrado, um espaço onde podia pensar sem pressa e ouvir o que sentia sem se julgar. O mais difícil foi encarar a solidão. Elaine sempre evitou falar de suas dores com medo de parecer fraca, mas numa noite de sexta-feira, sentada no sofá com o som da geladeira zunindo ao fundo, pegou o celular e enviou uma mensagem curta para uma amiga de infância. "Posso te ligar?" Do outro lado, veio um "Claro, estou aqui." Foi uma conversa simples, sem grandes revelações, mas que abriu uma porta. Pela primeira vez, ela falou em voz alta que estava mal. Ao desligar, não estava curada, mas sentia o coração mais leve. Descobriu que dividir um peso não faz a carga desaparecer, mas a torna suportável. Aos poucos, começou a criar pequenas metas. Dormir mais cedo 2 vezes por semana, cozinhar algo em casa em vez de pedir delivery, anotar 3 coisas boas do dia em um caderno velho. Essas ações pareciam insignificantes, mas viraram degraus firmes num chão que antes parecia desabar. Claro que nem todos os dias eram bons. Houve recaídas, momentos em que voltou a se afundar em pensamentos escuros. Mas, diferente de antes, agora ela tinha ferramentas, mesmo que simples. Um caderno, um par de tênis para caminhar, uma amiga para ligar. Esses detalhes, que para outros poderiam ser banais, para Elaine eram cordas jogadas num poço fundo. O ponto de virada mais forte aconteceu meses depois, quando recebeu um convite inesperado para participar de uma corrida de rua organizada pela empresa. No início, recusou, alegando falta de preparo, mas uma colega insistiu. Não é sobre correr rápido, é sobre estar junto. Ela decidiu tentar. No dia da corrida, o coração disparava antes mesmo da largada, como se cada passo fosse impossível. Mas aos poucos, foi avançando. Quando cruzou a linha de chegada, mesmo em último lugar, chorou de novo. Não de tristeza, mas de orgulho. Aquela linha no asfalto simbolizava algo maior. Provar para si mesma que ainda podia ir além do que acreditava. A corrida não apagou seus medos, mas foi o estalo que faltava para assumir que precisava de mais ajuda. Procurou atendimento psicológico gratuito, oferecido por uma universidade próxima, e começou a terapia. O início foi doloroso. Abrir feridas que ela preferia deixar escondidas. Mas pouco a pouco foi entendendo que não precisava carregar o peso sozinha. Cada sessão era como remover um tijolo de uma parede que a isolava. Descobriu gatilhos, aprendeu a se perdoar por erros antigos e, principalmente, aceitou que pedir ajuda não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Com o tempo, Elaine transformou a dor em combustível. Inscreveu-se em novos cursos, começou a escrever pequenos textos sobre sua rotina e, sem perceber, inspirava outras pessoas ao compartilhar suas experiências nas redes sociais. Pessoas que, assim como ela, viviam no silêncio da exaustão, encontravam alívio ao ler suas palavras. "Você me descreveu", escreveu uma seguidora. E foi ali que Elaine entendeu. Sua superação não era só sobre ela, mas sobre criar uma ponte para que outros também encontrassem caminho na escuridão. Cada mensagem recebida era um lembrete de que sua vida tinha impacto. Hoje, quando olha para trás, Elaine não romantiza a dor. Ela reconhece que foi um período cruel em que pensou em desistir mais de uma vez, mas também sabe que, sem aquele fundo do poço, talvez nunca tivesse descoberto a força que carregava.
Sua vida não virou um conto de fadas. Ela ainda enfrenta dias difíceis, mas agora sabe que, se tropeçar, pode levantar como o menino na praça. A diferença é que agora ela carrega cicatrizes, que não a envergonham mais, e sim provam que sobreviveu. E no fim, sua maior vitória foi simples: reaprender a acreditar que valia a pena continuar.